Sejam bem-vindos à nossa aula número 2 da Defesa Cidadã no Juizado Especial Cível. Hoje trataremos o que é o Juizado Especial. O Juizado Especial Cível, antigamente conhecido por pequenas causas, muitas pessoas você pode ver elas falando, vai nos pequenas causas para resolver isso. Esse termo surgiu na década de 80, antes da Constituição de 1988. Após o termo, após a promulgação da nova Constituição, nossa última Constituição de 1988, surgiu um dos princípios de facilitação de acesso do cidadão ao poder judiciário, onde criava-se a figura judiciária do juizado especial. E essa criação se deu muitos anos depois, se deu em 1995, através da Lei 9.099. Ele foi criado porque existia muitos impedimentos do cidadão comum ingressar com um processo. Quando eu falo impedimentos, você tem que entender o seguinte, era muito custoso. Você tinha que constituir um advogado, pagar custas do processo para poder ter às vezes uma causa que em custo-benefício não valia a pena. Ou seja, o que você gastava com o advogado e gastava com o custo do processo era justamente o valor que você queria recolher. E no final você ia ficar 0 a 0, além de perder o seu tempo com toda essa burocracia estatal. Então foi criado um consenso pelos legisladores que o Estado deveria favorecer, facilitar o acesso do cidadão na justiça. E para isso foi criado os juizados especiais. Então nós temos aí, com o ingresso, a possibilidade de ingresso no juizado especial, uma ausência de custas iniciais. Até a sentença de primeiro grau, o cidadão não tem nenhum custo para abrir o seu processo. Isso é muito bom e às vezes também muito ruim. O problema é que as pessoas, com o passar do tempo, apenas começaram a litigar entre si e não a resolver mais os conflitos. Ao invés de propor um acordo razoável, eles procuravam ter razão na justiça. E às vezes o ponto de vista pode ser um pouco equivocado. Visando resolver isso, foi criados os juizados especiais, foram simplificados os atos processuais. Então, se um juiz, por exemplo, não te dá uma liminar, você não tem onde recorrer, Essa decisão ela é imutável até a sentença, caso você recorra ou não. Então, essa simplificação de atos, essa ausência de custas, possibilitou que muita gente ingressasse com seus processos, suas demandas na justiça, seja elas pessoalmente, seja elas através de advogados. E isso causou um boom, uma explosão de conflitos nos juizados. Uma das premissas do juizado, quando ele nasceu, era avisar que as partes fizessem um acordo, tentar chegar numa tentativa de conciliação. Nós vamos utilizar bastante nesse curso o exemplo de um acidente de trânsito, por exemplo, que é uma coisa simples de entender, que os danos eles são materiais. Você consegue com orçamentos apresentar uma média de custo que vai te dar esse prejuízo para poder cobrar da outra pessoa. O juizado ele vai buscar, através da conciliação e da audiência de instrução, que as partes promovam um acordo. A ideia não é julgar casos indiscriminadamente. Um dos princípios que norteiam o juizado é sempre a conciliação. Então sempre o juizado vai estar buscando que vocês conversem. Ele vai propor, às vezes, falar, olha, se o valor aqui deu R$2.000 o conserto do veículo, nós não podemos fazer um acordo, de repente pagar parcelado, tudo depende da aceitação das pessoas. Então tenha em mente, nós vamos ter uma aula de conciliação, de como se portar, que ao invés de você sair com a razão, você sair com solução. Eu vou indicar também outros vídeos aqui do canal que já falamos sobre essa condição, porque não basta nada você ganhar o processo e não levar, Às vezes o réu ele é insolvente, ele não tem dinheiro para pagar a franquia do seu veículo que você pagou para o teu seguro, mas de repente você facilitando o pagamento, você acaba não ficando no prejuízo. Pode às vezes no início parecer duro isso, mas é muito melhor você receber parceladamente do que você não receber e depois dizer que a justiça não funciona. A justiça funciona, mas às vezes a realidade social não permite que acordos sejam feitos. O juizado especial também, ele visa reduzir as formalidades. Você pode ir diretamente no balcão do juizado e fazer uma reclamação oral. Isso chama-se atermação. Nós vamos ver mais adiante uma aula específica sobre como você se portar na atermação e por que ela é menos recomendável do que fazer um pedido escrito, Ela pode ser feita, é prática, muito boa, mas às vezes pode ficar alguma coisa de fora. E além disso também tornar o processo mais acessível ao cidadão, até porque de
tanta carga de impostos que temos, a justiça precisa também fazer sua parte social, né, de atender às demandas da população. Então, a diferença entre o juizado e a justiça comum é o grau de formalidade. Primeiramente, no juizado você pode falar diretamente com o juiz. Na justiça comum você sempre vai estar falando através do seu procurador, que é o advogado. A complexidade dos processos também muda entre juizado e justiça comum. Às vezes na justiça comum você precisa fazer uma perícia complexa, que seria uma perícia contábil em um contrato. O juizado já não faz isso, porque ele não pode nomear as pessoas, porque ele tem um conjunto de estrutura, de princípios, que ele busca celeridade. E isso seria incompatível com esse microsistema. Você vai ouvir falar muito sobre microsistema dos juizados, que é o quê? A caixinha do juizado, pelos juízes, não permite que a gente saia desse quadradinho aqui para discutir questões que envolvem outros tipos de demandas mais complexas, tá? Também, uma diferença comum é o tempo médio de julgamento. No juizado especial, às vezes a sua sentença pode sair já antes de uma audiência de conciliação na justiça comum. Tem processos, dependendo das varas cíveis que a gente distribui na justiça comum, que a audiência pode sair para 6 a 9 meses só para conciliação, para ver se dá uma tentativa de acordo. E já no juizado, entre 6 meses e 9 meses já está com a decisão de primeiro grau pronta. Esse tempo pode variar para mais, pode variar para menos, ele é muito variável dependendo da estabilização do processo. Então, assim, se você consegue já encontrar o réu e intimar ele do processo por meio da carta de citação ou por meio de oficial de justiça, mais rápido o seu processo desenrola no juizado. Às vezes, quando o réu foge ou você não tem o endereço dele, demora muito mais para encontrar ele, demora muito mais a solução. Os custos envolvidos também nem se comparam, né? No juizado especial, as causas de primeiro grau, que são até a sentença, elas não têm um custo para o cidadão. Já na justiça comum você tem diversas taxas logo no início, como taxa de distribuição, taxa do FUNREJUS, taxa do FUNJUS, custas do cartório, custas da carcitação, custas do oficial de justiça. Isso aí já passou de R$2.000 fácil, mesmo com o valor da causa baixo. Outra coisa que o juizado, a diferença do juizado da justiça comum é que no juizado você é obrigado a comparecer em todas as audiências. Dependendo da situação, você pode ter um prejuízo material. Por exemplo, se você é parte autora e não compareceu e não justificou uma impossibilidade, adianto já para vocês que falar que você estava no trabalho não cola na justiça. Mas se você estava de atestado e não pôde ir, ou teve que acompanhar um filho ao médico e tem um atestado, você pode comprovar depois o seu processo, ele reabre e continua normalmente. Mas se você não faz essa comprovação, os custos que seriam dispensados para a parte reclamar vão ser cobrados de você uma taxinha para você poder reabrir o processo. E você vai ter que comprovar que pagou essa taxa no próximo processo, porque eles sempre fazem uma pesquisa se você já entrou com o processo contra as mesmas partes. Então, recomenda-se assim, compareçam, se programem, se organizem, é muito importante a presença. Já na justiça comum, o advogado é o seu procurador, ele pode fazer a sua representação, então você é dispensado de comparecer. Lembra que você não fala diretamente com o juiz na justiça comum, quem fala é o advogado por você. Então você ajusta com o advogado a melhor proposta de conciliação e comparece, né? Na justiça comum você só é obrigado a comparecer se a outra parte fizer questão que você compareça para tomar o seu depoimento pessoal, sob pena de confissão, tá? Vamos falar sobre os princípios fundamentais do juizado especial. Temos o princípio da oralidade, que além, como eu já tinha explicado, é a possibilidade de você falar diretamente ao juiz. Você fala por meio escrito ou fala pessoalmente com o juiz, tá? E você tem menor dependência de documentos escritos. Por exemplo, você pode simplesmente fazer a sua reclamação oral, você pode fazer a sua defesa oral, você pode se defender, não é recomendado, porque pode faltar algum detalhe, pode ter alguma coisa que você vá dizer que possa comprometer a sua defesa, mas você pode fazer a defesa oral. A simplicidade dos atos, que são a redução das formalidades jurídicas. No processo do juizado você vai ter uma previsibilidade do que vai acontecer, ela é linear, tá? E uma linguagem mais acessível. O juiz ele não vai dar uma decisão técnica com uma linguagem falando latim, expressões que você não vai entender. Ela tem que ser uma linguagem cidadã, voltada para a pessoa leiga, que foi para isso que é a finalidade dos juizados. A informalidade, ou seja, ele exige menos procedimentos burocráticos. Não só porque ele é informal, que você pode fazer uma reclamação de qualquer jeito. A formalidade, por exemplo, da atermação é você redigir o seu depoimento por escrito.
É como se você estivesse falando o seu problema, o servidor vai assimilar o que você disse e vai reduzir a termo. E a flexibilidade processual, possibilitar mais audiências, não é obrigatório que tenha somente duas, possibilitar que tenha mais audiência, converter o processo em diligência, ao invés de simplesmente julgar do jeito que está e prejudicar a parte, o juiz pode intimar para que se esclareça ou junte novos documentos. Essa flexibilidade se dá por conta da informalidade. A celeridade, como a busca por solução é mais rápida, você tem menos possibilidades de recurso. No exemplo anterior que eu te dei, por exemplo, se você vai no juizado especial e está solicitando um remédio que é de alto custo, você não tem condições, ou que o seu plano de saúde deveria te dar, né? Ou o Estado não forneceu, você pode fazer uma reclamação e pedir uma liminar. O juiz ele vai deferir, que ele vai conceder para você a liminar e já mandar te entregar o remédio, ou ele vai falar, não, esse caso precisa de mais provas. Ele vai falar em outra linguagem, ele fala, precisa de ilação probatória, ou seja, precisamos provar se você precisa ou não. Isso às vezes acontece porque você não levou o documento. Então, você não tem como fazer um recurso para o Tribunal de Justiça porque o juiz negou. Mas você pode entender a decisão, buscar um laudo médico, juntar no processo para mostrar que ele é imprescindível, que você precisa desse remédio ou de uma outra situação específica que você conseguiu comprovar, e o juiz pode rever a decisão dele. Isso não é um recurso, não obriga que o juiz reveja a decisão, mas o juiz também tem que buscar por uma solução justa das partes. Então, se ele já entender que é um médico habilitado que fez um laudo médico que disse que é imprescindível, que a literatura médica está falando que aquele remédio, por mais seja chamado off-topic, né, que ele não está no rol da Anvisa, pode promover a você a saúde, ele vai rever a decisão e pode conceder. Da mesma forma, a outra parte não tem como recorrer para poder afastar esse direito, ela vai ter que simplesmente cumprir. No final do processo é uma outra questão, né, se a liminar vai ser mantida ou não, que nós vamos trabalhar na questão específica de liminar. E a economia processual, que são a redução de custos desnecessários. Você vai ver ao longo do curso que, por exemplo, quando você vai executar uma sentença, a carga de responsabilidade de localizar um bem para penhorar é sua, não do réu. O réu fica lá quietinho na dele, e se você não conseguir executar, você ganha, não leva. Tem algumas medidas que você pode fazer, como protestar a sentença, mas no final o encargo acaba sendo seu. Então diminui-se os custos do juizado em detrimento do cidadão ter que fazer o trabalho que ele habitualmente não estaria acostumado a fazer. Por isso é importante, sempre reveja o custo-benefício. Veja se vale a pena contratar um advogado. No final, o advogado ele está trabalhando na defesa dos seus interesses, né? E se mesmo assim você quiser abrir, você tem toda a faculdade, ele é bom para o conhecimento, você vai aprender a ver como que a justiça funciona e quem sabe não é a porta de acesso de repente para você gostar e até às vezes fazer um curso de direito ou incentivar a sua família que faça, seus filhos, alguma coisa nesse sentido, tá? Quem pode utilizar o juizado especial? A pessoa física e os pequenos empreendedores, que são os microempreendedores, o MEI também entra nessa, microempreendedor e o empreendedor de pequeno porte. No caso da pessoa física, você não precisa de maiores documentos, basta a sua CNH, onde tem o seu documento CPF e o RG. Hoje em dia nem está se pedindo mais o RG, porque o CPF já é o documento oficial, né, do país, é um número único, basta ter com foto. No caso das empresas, se você é um empresário, um microempreendedor, você também pode abrir o processo diretamente. A questão que você tem que ter em mente é a sua logística, sabe? Porque você vai ter que deixar o seu trabalho para ir nas audiências. Suponha que você tem uma loja, por exemplo, que vende fiado do comércio, varejo, uma loja de material de construção ou uma farmácia. Você pode abrir diretamente os seus processos? Pode. Você precisa comprovar a sua qualificação tributária. Abaixo vai aparecer o enunciado do FONAGE, que mostra que você tem que ter uma certidão específica da junta comercial para atestar a sua qualificação tributária. Por que isso é importante? Para mostrar que você tem legitimidade ativa e também para afastar as grandes empresas que faturam milhões, que não é o seu caso de microempreendedor, porque elas podem pagar as custas processuais. Então você pode ajuizar nos
nos microsistemas do juizado para fazer suas cobranças, suas reclamações e tudo mais. Mas você precisa comprovar que você tem essa qualificação tributária. Essa certidão você pode buscar na junta comercial do seu estado ou pode solicitar ao seu contador. Geralmente os tribunais pedem essa certidão com um prazo máximo de emissão de 90 dias. Então fique muito atento sobre isso. Na pior das hipóteses, o seu processo ele vai demorar um pouquinho para andar, porque o juiz vai mandar te intimar para juntar a certidão, mas você pode litigar no juizado especial, tá bem? As OCIPs, que são as organizações das sociedades de interesse público, né? As sociedades de crédito ao microempreendedor, são algumas nuances que permitem que, por exemplo, os condomínios também podem fazer cobranças nos juizados especiais. Nesse caso, ele é representado pelo síndico. O síndico não pode delegar para terceiro, a não ser que seja um advogado. Então, o síndico vai ter que comparecer diretamente nas audiências, negociar, fazer as execuções, se for o caso, tá? Quem não pode advogar nos juizados especiais? O incapaz. O menor é um incapaz, né? Abaixo de 18 anos ele não pode, por questões de discernimento, mesmo os emancipados, eles não podem litigar nos juizados especiais. O preso, por questões logísticas, né? Ele está preso, ele tem que comparecer nas audiências e não há uma estrutura física para isso. Então, se o preso quiser litigar, ele tem que ir na justiça comum, onde o advogado fará sua representação e vai dispensar até o comparecimento pessoal. As pessoas jurídicas de direito público, por exemplo, a Caixa Econômica Federal não pode litigar no juizado especial civil. As empresas públicas da União não podem, a massa falida, o insolvente civil. Então, se você foi declarado insolvente civil, suponha que você fez uma ação de superendividamento e ao final o juiz declarou que você era um insolvente civil. Falou, você não tem condições de pagar suas contas, você é insolvente civil, nesse caso você já está impedido de litigar no juizado especial, salvo, claro, se você for na justiça comum. Não se está dizendo que você não tem direito. Direitos você tem, ninguém vai poder tirar quando você tiver, mas o caminho é que ele é reduzido para você, tá? Quais são os tipos de problemas mais comuns que você vai ver no juizado? Coisas que você pode estar enfrentando nesse momento, por estar assistindo esse curso, ou que você poderá assimilar que você pode resolver futuramente. São problemas com compras e serviços. Você comprou um eletrodoméstico no varejo, deu problema, você pode litigar a substituição. Acidente de trânsito sem gravidade. Lembra, se não houver necessidade de fazer uma perícia médica para atestar a extensão de um dano estético, por exemplo, você pode ir no juizado. Cobrança de dívidas simples. Quando a gente fala de dívidas simples, por exemplo, é um cheque até 20 salários mínimos. Hoje, mais ou menos, vai ser até R$32 mil, você pode entrar e fazer uma cobrança por conta própria no juizado. Conflitos de vizinhança, vizinho barulhento, poda de árvore, queda de galhos, dano ao telhado, dano em calçada e também a negativação indevida do seu nome. São situações assim que são consideradas de pequena monta, né? Que não exigem complexidade para serem julgadas. Elas dependem mais da questão probatória. E quais são as limitações do juizado? Limites de valor, com algumas exceções. Suponha, por exemplo, que você tem um carro de grande valor. Qualquer caminhonete hoje está custando 150 mil, 200 mil reais. Você sofreu um acidente de trânsito, né? Alguém abalroou o seu veículo, né? Ou bateu na traseira e esse dano ele é 50, 60, 70, 100 mil reais. No juizado especial, na Lei 9.099, você vai encontrar que existe a possibilidade para esse tipo de ação, independente do valor da causa, tramitar no juizado. Claro, você deve se ater ao seguinte: se passou de 20 salários mínimos, você precisa ser representado por advogado. E qual seria a vantagem nesse caso, né? De você falar, o valor da causa é 150 mil. Você não vai pagar custas processuais no começo do processo, a não ser que você perca o processo e tenha que recorrer. Ainda assim, as custas serão menos do que da justiça comum e a celeridade para resolver o problema, porque, querendo ou não, o valor da causa não define a complexidade. Então, a lei tem algumas exceções. Vou colocar na tela para vocês o artigo
275, inciso 2, que é do antigo Código de Processo Civil, mas foi validado para poder continuar os processos, né, independente do valor da causa. Por exemplo, ações de condomínio, se a pessoa está devendo aí, vamos dizer, 50, 60, 70 mil reais de condomínio, que já passou dos 40 salários mínimos, podem ir no juizado. E condomínio é uma coisa complicada, porque se alguém já está inadimplente, quer dizer que o caixa já não está fechando. Então ele pode, independente do valor da causa, ajuizar uma ação de cobrança. Complexidade do caso. Sempre o juiz ele vai falar, eu vou colocar agora na tela para vocês verem um enunciado do FONAGE que fala que a complexidade do caso envolve a matéria de prova e não o seu valor. Pode ter matéria de prova, por exemplo, um dano de 5 mil reais, mas que o objeto da prova para analisar quem está com direito ou não é complexa, ela tem que ser analisada por uma pessoa, vamos dizer, um técnico contábil, para analisar se realmente houve juros indevidos num contrato de financiamento ou uma discussão do contrato do cartão de crédito. São coisas que precisam de uma perícia elaborada, então sim, ela tem uma limitação e não pode ir para o juizado. Matérias que não podem ser julgadas, por exemplo, vara de família, você não vai discutir pensão no juizado especial, você vai ter que, primeiramente, até porque envolve menor e envolve também manifestações do promotor de justiça, ele tem que correr na vara de família. Causas trabalhistas você não consegue discutir no juizado especial, isso é uma competência da Justiça do Trabalho. Então, tenha em mente que apenas causas comuns do dia a dia do cidadão é que podem ser resolvidas no juizado especial. Suas vantagens, né, são um pouco claras, né? Um processo é mais rápido, depende de que lado você está. Se você é autor, isso é muito bom. Se você é réu, isso pode ser muito ruim, porque o processo tramita mais rápido, você não tem tempo de assimilar tudo que está acontecendo e quando vê, chega uma condenação. Custos menores, muito embora a primeira fase do processo não tenha custas processuais, se você tiver que recorrer, porque o processo, para dar um tipo de empate, você tem que fazer um acordo, porque alguém vai perder, né? Vai ter o autor e vai ter o réu, alguém dos dois vai estar com a razão, o juiz vai declarar essa razão, ele não pode dizer, olha, os dois têm razão, eu vou dar empate e cada um volte para sua casa, ele não pode fazer isso, ele tem que analisar as provas e ver quem é que está com o direito mais forte ali para poder amparar. Então, assim, tem custos menores para recorrer, a possibilidade de atuar sem advogado em alguns casos pode ser uma vantagem para você, porque às vezes você tem uma cobrança de 2 mil reais e você ainda tem que pagar o advogado, seu prejuízo acaba aumentando. E você não tem como colocar os custos do seu advogado na cobrança da sua conta que você tem a receber, tá? E a maior facilidade de acesso também é uma grande vantagem. Você basta ir pessoalmente fazer a sua reclamação. Você pode fazer a sua reclamação pela internet, através dos canais de atendimento. Você pode mandar o seu pedido, suas provas por e-mail. Você pode ir no balcão de atendimento virtual, que após a Covid foi feita muita adequação para funcionamento eletrônico da justiça, então você tem essa outra opção. Essas são uma das maiores facilidades. Quais são os cuidados que você deve ter quando você vai no juizado? O processo ele continua sendo um procedimento jurídico. Você tem que ter em mente que, muito embora você possa fazer sozinho, ainda existe uma técnica envolvida em tudo isso. Existe uma técnica para fazer pedido, uma técnica para fazer defesa, existe uma técnica para você conseguir provas. Quando você não consegue prova, o que você pode fazer, se você pode pedir ofício para o juiz ou não, o que você não pode, que muitas vezes eu vejo as pessoas falando, depois que acaba o processo, a pessoa chega e fala, mas doutor, eu tenho testemunha se precisar. Já foi o momento da testemunha. Tem que entender que o processo é como uma escada. Você vai subir um degrau de cada vez até chegar numa sentença. Uma vez que você passou o degrau, você não pode voltar, com raras exceções, como alguma nulidade absoluta que o juiz tenha que anular e voltar no ponto para corrigir, ou quando o juiz, quando vai dar a sentença, pede para fazer uma audiência para tentar conciliar, ou ele pede para ver se as partes têm algum outro tipo de prova e marca uma nova instrução, tá? Porque o processo não está maduro para decisão, né? Às vezes acontece, tá? Não é raro, mas ele acontece do juiz chegar e falar, olha, não tem como dar uma solução com os documentos que foram apresentados aqui. Eles estão ou ilegíveis ou ininteligíveis, eu não consigo entender o que está acontecendo aqui, preciso buscar mais informação, e isso acontece. Tá? Você precisa, quando você vai litigar no juizado, ter uma organização com suas provas. Vamos pegar o caso, por exemplo, de uma compra no varejo. Você tem que ter um relatório do que aconteceu,
onde você comprou, como você pagou, o que aconteceu depois da compra, quando chegou, se o produto chegou danificado, se não chegou, quais foram os procedimentos que você fez. Para tudo isso, eu vou recomendar para vocês na organização de provas como vocês podem agir em casos assim. Tenham paciência para poder construir o seu caso, porque às vezes você perde uma semana para organizar documentos, mas não perde meses num processo que não vai te dar um resultado que você estava esperando, tá? Não vai adiantar falar que a justiça não funciona, ela funciona do jeito dela e você precisa entender como que ela pensa, como é que ela age para você ter um sucesso, tá bem? Alguns erros que você comete, você pode trazer a perda do seu direito, um documento que não foi juntado, um pedido que não foi feito, depois transita em julgado o processo. É muito difícil você querer colocar um novo processo para discutir uma coisa que você tinha esquecido. O juiz ele vai analisar o que você pedir. Você estabelece os parâmetros da ação. Isso chama-se princípio da distrição. O juiz não pode falar assim, não, mas você tem mais direito e eu já vou te dar aqui. Não. Ele tem que te dar a resposta aos pedidos que você faz. Então, se você fez o pedido A, B e D, ele vai te dar A, B e D. Se você esqueceu o C, ele não vai te dar nem a oportunidade de emendar o seu pedido para poder fazer o procedimento. Ele presume que você está lá sozinho por conta própria, sabendo o que você está fazendo. E até porque, às vezes, você pode falar assim, eu poderia pedir tal coisa, mas eu não tenho documentos para isso. Então eu não vou pedir. Então assim, o juiz ele não vai dizer o que você tem direito, ele vai falar, eu vou atender ao seu pedido. Vou analisar o processo, a sua reclamação, conforme o que você me trouxe, tá? E você vai ver também que nem todo caso deve ser levado para o judiciário. Às vezes, com uma atuação administrativa, você consegue resolver o seu problema. Existem hoje muitas plataformas, né, de negociação. Uma delas, muito boa, é o consumidor.gov, que você pode chegar e fazer uma reclamação, colocar a sua documentação. Inclusive, ela serve de prova depois para quando você for na justiça, né, para mostrar que você tentou resolver tudo que você explicou, vai ter a resposta das empresas, né, de uma questão formal. Eles entram em contato e acabam resolvendo o seu problema, porque às vezes também não compensa para eles que o processo vá parar numa justiça. Por exemplo, eu tive um caso pessoal no escritório, nós tomamos café, muito café, não sei o que acontece, parece que o café é nosso melhor amigo, parece que é o que nos movimenta, deve ser o combustível aqui dentro. E a chaleira estragou. E já teve um colega aqui no escritório que falou, não, vamos abrir um processo pra gente pedir. Eu falei, não, calma aí, correr para a justiça, não é isso que a gente prega para o cliente, a gente sempre fala para o cliente trabalhar um pouco mais o caso deles. Fizemos uma formalização de reclamação na plataforma.gov e a própria fabricante pegou e falou assim, olha, a gente vai mandar recolher o teu produto e vou te dar outro, né? Tava dentro do prazo de garantia, a garantia era 1 ano, tinha a nota fiscal que estava guardada, né? A gente compra geralmente pela internet, então é muito mais fácil gerir esse tipo de documento, né? Porque fica guardado no e-mail, a gente pode acessar o histórico da compra lá no site, na plataforma que a gente fez e puxar a nota de novo, e ela simplesmente trocou. Ou seja, um produto que custava R$110. Não tinha necessidade de ir para o juizado, não tinha motivo para isso. E a empresa sabe que é uma coisa pequena, para ela o produto possivelmente custa menos do que isso, né? Ele entrou no mercado de consumo, passou pelo lucro do revendedor, teve o lucro do governo, né? Os impostos e tudo. Essa chaleira deve ter custado R$40, R$50 e ela já falou, olha, quer saber? Eu vou fazer a troca, a substituição do produto. E ela fez a substituição. Então assim, nem todo caso vale a pena ir para o juizado. Você pode fazer uma reclamação nos canais oficiais, entrar em contato no site do fabricante. Ele vai te dar uma atenção, tá? Eles já têm departamentos estruturados para isso. Custa menos para eles resolverem os problemas do que contratar um escritório, de ter que disponibilizar a gente para ir em audiência e depois vir uma sentença que às vezes pode dar dano moral, muitas vezes não dá, né? No caso da chaleira, adiantaria pedir dano moral? Não é um caso que o juiz daria dano moral para uma pessoa jurídica, né? No caso, seria o escritório da advocacia. Por mais que foi comprado no nome de um CPF, que seria o meu, não daria um dano moral por causa disso. A gente não ficou sem café por causa da água quente, a gente esquentou de outra forma a água. E deu 10 dias, o caso estava solucionado. Então, se você vai aprender que nem todo caso vale a pena entrar na justiça, tá? E qual que é o papel do cidadão dentro do juizado especial? Você tem que ter a responsabilidade na apresentação dos seus fatos. Você tem que expor com boa fé e proceder com a verdade. Tá? Uma coisa é você ter uma distorção da sua visão de direito. Outra coisa é você aumentar o seu caso. Você tem que contar exatamente como ele ocorreu, o seu ponto de vista,
né? Você não vai dar opinião formal de como a empresa deveria agir. Não, você vai falar, olha, aqui está o que aconteceu, estou comprovando que eu tenho direito e eu quero isso. Basicamente, esse é o seu pedido, bem estruturado, tá? Você tem que ter uma participação ativa nas audiências, você tem que falar na sua audiência, tentar promover uma conciliação, que é isso que o juizado busca, sabe? Ele não tá lá para dizer quem tá com a razão, quem não tá. Ele faz essa função, mas ele tá lá para auxiliar em fazer uma composição. Vamos dizer o caso da chaleira. Vão acabar citando esse caso da chaleira bastante vezes. O juiz vai incentivar e falar assim, olha, não tem como a gente suspende a audiência, você entra em contato, porque às vezes vai um representante que não trabalha na empresa, no fabricante. Olha, a gente pode suspender, vocês não têm um contato, manda uma mensagem lá agora, pergunta se a gente pode fazer esse acordo aqui, vocês trocam a chaleira, o consumidor ele vai devolver aqui o produto danificado, até porque eles podem consertar, e vocês dão um outro produto para ele. Veja, nesse caso também, fazer um alerta aqui no caso da chaleira, por exemplo. Quando você vai promover a troca de um produto, a empresa não é obrigada a te dar um novo, tá? Ela dá, às vezes, o novo porque ela não tem um similar em boas condições ou acima com um upgrade mesmo que usado. Ela não é obrigada pelo Código de Defesa do Consumidor a te dar um produto novo, tá? Ela tem que te dar um produto em boas condições. Até porque, vamos dizer, você usou lá 11 meses e 20 dias e tinha só mais 10 dias de garantia e acabou que estragou. Ok, acontece. Muita gente chama isso de obsolescência programada, que é programar para dar defeito depois da garantia. Acontece muito isso, ainda mais com os produtos chineses. Minha chaleira eu descobri que era chinesa, ela era importada. Então valia a pena fazer a troca lá pela empresa. A sua participação ativa para você poder tentar fazer um acordo e sair de lá com uma solução. A ideia do juizado especial é você sair de lá com uma solução e não ficar só dando sentenças, né? Se tornar só mais um agente burocrático sentenciante. Tá? E também o seu papel é ser organizado com os documentos, porque além de ler a sua reclamação, o juiz quer saber que documento você tem para comprovar o que você fala. Você vai ouvir falar, em alguns momentos nesse curso, sobre o ônus da prova. Ônus significa encargo, tá? Todo mundo que alega alguma coisa na justiça tem o dever de provar. Em alguns casos, você pode pedir inversão do ônus da prova. Por exemplo, suponha que é uma situação bancária que você não tem como retirar um extrato, ou até o aplicativo não te dá mais um extrato que está sendo descontado indevidamente um valor da sua conta há mais de 2 anos. E o teu aplicativo só te dá uma limitação de 1 ano. Você pode explicar isso para o juiz e falar assim, juiz, eu deveria conseguir tirar os extratos, mas a plataforma disponibilizada pelo banco, tá? Isso é um exemplo hipotético para você entender qual que é a dinâmica do ônus da prova, de falar assim, olha, eu não tenho como trazer esses documentos, então eu peço a inversão do ônus da prova, que inverta, apesar de eu estar alegando que há mais de 2 anos está sendo descontado, eu peço que vocês invertam o ônus da prova para fazer com que o banco traga meus extratos aqui no processo, porque ele tem acesso a esses documentos e eu não tenho mais, entende? É mais ou menos essa a dinâmica do ônus da prova, tá? Então, assim, sempre seja organizado com seus documentos. Fez uma compra, hoje em dia, a gente pode manda a nota fiscal para o seu e-mail. Se você não sabe trabalhar com a nuvem, entenda assim, o seu e-mail também é uma nuvem, tá? Se você tem Google Drive, Dropbox ou qualquer outro serviço que armazena documentos online, cria uma pastinha, joga tudo que acontece lá dentro. Quando você liga para o suporte, anote o número do protocolo num arquivo de texto ou num arquivo de Word e salva lá na tua pastinha, vai criando uma cronologia. Se um dia você precisar, você vai ter todo o histórico de todo mundo que você falou, toda a saga que você tentou resolver administrativamente. Por isso a importância de se organizar documentalmente, tá? O juiz percebe isso, que você tentou resolver o seu problema, tá? Antes de dar. Isso influencia, inclusive, no dano moral. Quando há situações que evidenciam a violação desse direito extrapatrimonial chamado dano moral, ele vê que a empresa teve um descaso com você. Você está lá provando com protocolos que você falou com o João, o Pedro, o Paulo, a Maria, a Gisele, você falou com quase todo mundo do suporte da empresa e parece que ninguém deu solução para você. Você tem datas, protocolos, com quem você falou, o que foi tratado, o que foi combinado. Simplesmente toda vez que você liga, senta no seu computador, digita o que você está conversando com eles, tá? Porque hoje gravar
a conversa está um pouco mais restrito. Se você conseguir gravar, também está valendo, é um documento de prova, o consumidor ele não pode ser privado de apresentar uma prova que seja a seu favor, porque por mais que você peça para juntar gravações do telemarketing, gravações do suporte do consumidor, essas gravações nunca aparecem. Parece que quando é para prejudicar eles, a gravação não aparece, mas se você contratou um serviço, essa gravação vai aparecer, né? Aí eles mostram. Então você não é agir com desconfiança, não, é com prudência, tá? Entendendo como que funciona o mecanismo, você aprende a se defender. Essa é uma forma de defesa, tá? Qual que é o caminho de um processo no juizado? Você vai entrar com a ação, vai ter 2 audiências, vai ter uma sentença e eventualmente vai ter uma execução. São, como eu falei, é um processo linear, é uma escadinha, você vai subindo um degrau de cada vez. Você entra com o processo, daí vai ter uma audiência de conciliação, depois, se não der a conciliação, vai ter uma audiência de instrução, onde o juiz pode ouvir as partes, ou as partes podem pedir o depoimento cruzado. Você tem a oportunidade de juntar até 3 testemunhas, onde elas também serão ouvidas, e depois disso o juiz decide. Ele decidindo, se não houver um acordo para cumprir com a sentença, ou se não houver algum recurso das partes, ele já pode passar para uma execução, tá? Então é sempre essa ordem que vai acontecer. Por isso que a gente fala, um passo dado não tem como voltar, com raras exceções em caso de nulidades ou quando o juiz não consiga dar uma sentença. Mas se teve audiência, ele pôde ouvir as partes, dificilmente esse processo volta a um ponto anterior, tá? Quais são suas expectativas que você pode ter para o curso? Bom, você vai aprender como é que funciona o mecanismo do juizado, você vai aprender a fazer a sua reclamação, a sua defesa, porque às vezes alguém pode reclamar contra você, você pode ser o causador às vezes do acidente do trânsito, a pessoa vai acabar litigando contra você, você também vai poder apresentar sua defesa, sua versão dos fatos, seus documentos, vai aprender a impugnar, que não basta a pessoa vai lá e pega 3 orçamentos de altíssimo valor, você vai aprender como que você faz essa impugnação, como que você vai agir estrategicamente, quais são os seus limites de atuação sem um advogado, tá? O que eu tenho para dizer para vocês é que o juizado ele facilita o acesso à justiça, mas exige responsabilidade e o conhecimento vai te evitar muitos prejuízos. Agradeço, encerramos essa aula. Qualquer dúvida, façam na seção comentários. Eu vou tentar, pelo menos de um dia para o outro, já responder, esclarecer qualquer dúvida para que vocês possam seguir com o curso sem ter nenhuma dúvida a ser sanada no meio do caminho, ok?